Olá pessoal, tudo tranquilo? Espero que todos estejam bem, né? Para logo podermos nos encontrar. Bom, hoje então, dando continuidade ao estudo do segundo elemento do conceito analítico de crime, né? Que é a ilicitude ou antijuridicidade. O primeiro que nós estudamos foi o estado de necessidade. Hoje nós estudaremos os outros três, começando pela legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Então, a legítima defesa, conforme está aqui, ela tem requisitos, pessoal. Legítima defesa é quando se pratica um crime, conforme o artigo 25 do Código Penal, e ao praticar esse crime, a pessoa está autorizada. Então, pratica um homicídio, por exemplo, se defendendo de uma agressão. Então, não constitui crime, porque não é antijurídico. Deixa eu pegar o Código Penal aqui. Vou deixar aqui pertinho o Código Penal para a gente dar uma olhada em alguns artigos mais importantes. Então, tem requisitos, conforme está descrito na lâmina, né? Requisitos da legítima defesa. Tem que ter uma agressão, essa agressão tem que ser injusta, né? Tem que ser atual ou iminente e contra direito próprio de terceiro. Há uma agressão, então, injusta, atual ou iminente contra direito próprio alheio, né? De terceiro. E havendo essa agressão, há uma reação. A reação da pessoa que está se defendendo da agressão injusta, ela se dá com o emprego dos meios necessários, não pode ir além do necessário para fazer cessar a agressão, e o uso moderado de tais meios. Bom, agora nós vamos ver então um a um estes requisitos. Então, agressão injusta. O que é uma agressão injusta, pessoal? É uma conduta humana que lese ou ameace um bem jurídico. Então, alguém quer injustamente me matar. Então, é uma agressão injusta e eu posso me defender. É uma conduta humana, pessoal. Se for uma conduta de um animal, um cão, um touro, isto será um estado de necessidade, a menos que haja uma situação em que uma pessoa atice, né, um cachorro bravo contra outra pessoa. Então, esse animal, esse cachorro, estará sendo apenas um instrumento utilizado pelo agressor. Aí pode configurar legítima defesa. Caso contrário, o ataque de um animal será estado de necessidade. Então, essa conduta humana, né, que lese ou ameace um bem jurídico, tem que ser contrária ao direito, obviamente. Né? Tem que contrariar o direito. E não pode se tratar de uma mera provocação. Tem que ser uma ameaça consistente ou uma lesão a um bem jurídico. Caso se trate de uma provocação, vamos ver o artigo 65, inciso 3 do Código Penal, que é uma circunstância atenuante. Então, se for uma provocação, não será legítima defesa, mas poderá ser uma atenuante. Diz o 65. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Inciso 3. Ter o agente cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral. Então, havendo uma provocação, enfim, né, há possibilidade de diminuição de pena, mas jamais legítima defesa. Deixa eu trocar o lugar aqui do código. A agressão por inimputável. Bom, pulei ali o artigo 121, parágrafo 1º. O artigo 121, parágrafo 1º, ele ocorre quando uma pessoa ela pratica o delito de homicídio em virtude de uma condição especial. Diz o 121, parágrafo 1º, para vocês terem uma ideia. A gente chama isso de homicídio privilegiado, pessoal. Diz assim, matar alguém, parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor moral ou social, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3.
Viram? Então, essas provocações, por mais injustas que sejam, elas reduzem a penas, mas não autorizam a utilização da excludente da ilicitude legítima defesa. Conduta de um animal, já falei, se ele for instrumento de outra pessoa, caracteriza a legítima defesa, e se for o ataque simplesmente de um animal, aí não é instrumento de um crime de outra pessoa, é simplesmente o ataque de um animal, caracteriza então o estado de necessidade, se for um animal. Se for como instrumento de outra pessoa, caracteriza a legítima defesa. Exemplo de agressão injusta, pessoal. Nós temos algumas situações. Na questão do patrimônio. Estão furtando o meu veículo, eu posso defender. É uma agressão injusta ao meu patrimônio. Eu posso defender e tentar que a pessoa não subtraia meu veículo. Uma tentativa de homicídio. Alguém está tentando me matar. Eu posso usar os meios necessários e moderados para conter esta agressão. Então, isso são exemplos de agressão injusta que eu posso tentar conter. Segundo requisito, a agressão tem que ser, essa agressão injusta que nós falamos até agora, tem que ser atual ou iminente. Atual é quando está acontecendo, estou sendo roubado, alguém aponta uma arma para mim, quer o meu veículo. Então, isso é uma agressão injusta e atual. Iminente está prestes a ocorrer. Alguém me ameaça de morte, vira as costas, abre a porta do carro para pegar um revólver e atirar em mim. Isso é uma agressão, então, iminente. Então, a agressão tem que ser injusta, atual ou iminente. Terceiro requisito para caracterizar a legítima defesa. Agressão a direito próprio ou alheio. Então, o bem jurídico protegido não precisa ser só da vítima, pode ser de um terceiro. Por exemplo, furto de uma empresa. Um vizinho vê que está sendo subtraído, arrombado, as portas de uma empresa. Ele vai lá e imobiliza o assaltante. Ok, legítima defesa do patrimônio de terceiro. O indivíduo aponta uma faca para terceiro. Aí uma pessoa vai passando na rua, vê aquela cena e imobiliza ou até mesmo atira no portador da faca. É legítima defesa de terceiro. Então, a agressão tem que ser injusta, tem que ser atual ou iminente e pode ser própria ou de terceiro. Quarto requisito, que é reação com os meios necessários. O que são os meios necessários? São aqueles que eu tenho à minha disposição, o que eu tenho em mãos, né? O meio que eu vou empregar como necessário, ele deve observar a situação concreta. Então, por exemplo, se alguém está me agredindo com socos, eu não preciso usar um revólver, eu posso usar um pedaço de madeira ou me defender com socos também, tentar imobilizar a pessoa, né? O indivíduo está com uma faca, eu posso usar uma arma, por exemplo, para me defender. Então, os meios necessários são o que que tiver à disposição para mim, me defender, e tem que observar a situação concreta. E o quinto é o uso moderado dos meios necessários. Então, na realidade, pessoal, quando eu digo que os meios necessários são os que eu tenho à disposição, apesar de ter que se observar o caso concreto, na realidade o que mais interessa é o uso moderado desses meios. Se tem um indivíduo desarmado, mas ele é mais forte do que eu posso usar uma arma, mas eu não vou atirar 10 tiros nele, não vou atirar no rosto. Vou tentar atirar numa perna, por exemplo. Então eu uso necessário, o uso moderado dos meios necessários. Aqui que está a grande questão, né? Às vezes vai ser desproporcional, mas esse uso, essa reação, esse uso do meio necessário, mas tem que ser moderado. Aí pode caracterizar a legítima defesa. Então, por exemplo, não é uso moderado eu atirar em alguém que me agride verbalmente. Poderá ser o uso moderado e necessário de alguém que dar socos em mim, mesmo estando desarmado, e eu dar um tiro. Aí poderá ocorrer o uso do meio necessário, a arma, para conter alguém que tem força, e necessário 1 ou 2 tiros, tentando não atirar num local fatal. Bom, as espécies de legítima defesa, pessoal, nós temos algumas. Agressiva ou ativa é quando, para me defender, eu agrido a pessoa, eu a lesiono para me defender de uma agressão injusta, atual ou iminente. Defensiva ou passiva, alguém me agride, eu apenas a contenho, a seguro.
Própria ou de terceiro. Própria é a minha legítima defesa para meu bem jurídico, vida, por exemplo, ou patrimônio. E de terceiro, quando eu defendo outra pessoa. Real ou putativa? Real é a que efetivamente está acontecendo. E putativa quer dizer imaginária. Eu imagino que alguém está me agredindo injustamente. Exemplo, um indivíduo no escuro, meu inimigo, nós já brigamos em certa oportunidade, registrei ocorrência contra ele, e ele está num local mais escuro um pouco, no meio de uma rua mais escura, e ele bota, ao se aproximar de mim, coloca a mão no bolso. Eu imagino que é uma arma e atiro. Na realidade era um celular. Então eu terei uma legítima defesa putativa nesse caso. Algumas questões sobre legítima defesa, pessoal. Entendido então que a legítima defesa pressupõe, exige uma agressão injusta atual e iminente, injusta, atual e iminente, que tenha agressão a direito próprio, meu ou alheio, que tenha reação com os meios necessários e uso moderado desses meios. Então são 5 elementos. Repetindo, agressão injusta, atual ou iminente, agressão a direito próprio ou alheio, reação com os meios necessários e uso moderado desses meios necessários. Bom, caracterizando a legítima defesa, entendido o que é a legítima defesa, eu tenho algumas situações aqui para nós discutirmos. Então, legítima defesa da honra, por exemplo, calúnia, injúria, difamação, eu pode ensejar uma legítima defesa. Eu não sou obrigado a que alguém me calunie, que alguém injurie, que alguém me difame. São lá os artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. Então, nesse caso, eu posso me defender. Agora, porque é uma agressão injusta mesmo que verbal, ou até mesmo que não seja verbal, mas enfim, normalmente é verbal, né? Esses crimes contra a honra. Então, eu posso utilizar dos meios moderados, né, para conter. Segurar a pessoa, talvez dar um soco, se ela não ficar quieta. Então, depende do caso concreto, depende da situação posta, mas é possível a legítima defesa fazer a pessoa calar nesses casos de crimes contra a honra. Liberdade sexual, pessoal. Então, o uso tem que ser moderado, né, da liberdade para a legítima defesa. Se o indivíduo me agride verbalmente ou até com movimentos sexuais, eu posso me defender também utilizando dos meios moderados para fazer conter, simplesmente conter esses atos obscenos, por exemplo. A questão da infidelidade conjugal, pessoal. Então, nesse caso, não há mais a situação da legítima defesa, da honra. Antigamente, o marido que matava a esposa porque havia infidelidade conjugal, ele era levado a júri, muitas vezes, e era absolvido, em virtude dessa questão da legítima defesa da honra. Isso não cola mais, não cabe mais, não existe mais. É crime, sim, não há legítima defesa da honra nesse caso da infidelidade conjugal. Legítima defesa nas relações familiares, pessoal. Entre pai e filho, há possibilidade do castigo moderado, né, os limites que nós chamamos. Agora, se o castigo for imoderado, o pai agredir o filho, né, de uma maneira assintosa, de uma maneira que prejudicial, que machuque, que lesione, há possibilidade do filho se defender, sim, agir em legítima defesa contra a agressão injusta de seu pai. Entre os cônjuges, pessoal, não cabe legítima defesa, né? Desculpem, cabe legítima defesa, não há relação hierárquica, conforme o artigo 226, parágrafo 5º. Então, o marido não é chefe, não manda na família, né? Há uma igualdade, então, jurídica entre homem e mulher. Nesse caso, então, não cabe legítima defesa, ou melhor, cabe legítima defesa, desculpem, cabe legítima defesa quando o homem agredir injustamente a sua esposa, alegando que ele é chefe da família, por exemplo. Não há isso. Então, cabe legítima defesa entre homem e mulher, principalmente das mulheres em relação à agressão injusta do homem, mas também do homem em relação à mulher. Aberratio ictus, pessoal. Aberratio ictus é quando se erra o alvo por inabilidade, né? Nós estudamos lá no erro de tipo acidental. O indivíduo aponta para o A, quer matar o A, e erra
apontaria e mato B. Então, cabe legítima defesa nesses casos. Eu estou me defendendo de alguém que me agride injustamente. Aí eu atiro nessa pessoa que me agride. E eu erro e acerto quem está no lado. Vai caracterizar a legítima defesa, mesmo que a pessoa que foi morta não estivesse me agredindo. É aberratio ictus que autoriza a possibilidade, então, da legítima defesa. Aqui tem um quadro que traz algumas diferenças, né, sobre legítima defesa e estado de necessidade. E que diz o lado da legítima defesa? Perigo provém de uma agressão ilícita do homem e a reação se dirige contra seu autor. Então há uma agressão injusta do homem e outra pessoa que está sendo agredida pode reagir. Lembrando que no caso dos animais, se for um animal provocado a sua ação pelo seu proprietário, por exemplo, o cão provoca, o proprietário provoca o seu cão a agredir um terceiro, aí poderá sim ser caso de legítima defesa. Caso for só uma ação do animal, é estado de necessidade. E que diz a coluna do estado de necessidade? O perigo é originário da natureza, de seres irracionais, como os cães, que eu acabei de falar, ou mesmo de um ser humano, mas para dele se safar, o agente sacrifica bem jurídico pertencente a quem não provocou a situação de perigo. Então, exemplos. A, para salvar-se de uma enchente, subtrai o barco de B. Tecnicamente, se o A abriu uma barragem, explodiu uma barragem, ele não tem o direito de pegar esse barco, subtrair esse barco para se safar, porque ele provocou, ele não pode provocar conforme está escrito acima. Outro exemplo, A mata um touro bravio de seu vizinho, que não consertou a cerca da fazenda, e por esse motivo estava o animal pronto a atacar crianças que nadavam em um pequeno riacho. A reação dirige-se contra a coisa da qual resulta o perigo, né, que é o animal, e não contra a pessoa que provocou a situação perigosa. Então, na realidade, nesse caso, nós temos um estado de necessidade, porque apesar de não haver o cuidado devido, não foi o dono, o proprietário do animal, que o jogou, que o provocou para que pegasse, que atacasse as crianças. Foi um descuido, não consertou a cerca, enfim, né, e o animal saiu. Então, por isso que é um ataque de um animal, estado de necessidade. Continuando, a questão das ofendículas. Bom, o que são ofendículas? Ofendículas são aquelas defesas que as pessoas usam em suas casas. Por exemplo, caco de vidros, cerca elétrica, ou os cães também, né, são conhecidos como ofendículas. Isso é legítima defesa do patrimônio, pessoal. Então, é um instrumento de defesa do bem jurídico, normalmente do patrimônio, mas também não dá para dizer que é da vida, né? Alguém pode ingressar na casa de uma outra pessoa para matá-la. Então, tendo essas ofendículas, é uma maneira de proteção. Então, são instrumentos de defesa de bens jurídicos, normalmente patrimônio, mas pode ser outro bem jurídico também, como a vida. Bom, isso tem um regramento para não ocorrer crime, pessoal, praticado pelo proprietário da casa que institui essas ofendículas, né? Em primeiro lugar, a ofendícula, o instrumento deve ser visível, por isso que nós vemos cerca elétrica, vemos os vidros, vemos os cães, eles devem ser visíveis a todos. E deve haver uma advertência, cão bravo, cerca elétrica, ou os cacos de vidro, né, que colocam nos muros. Os cacos de vidro todos vêm de longe, nem precisaria de advertência. Mas o correto, para que não haja um excesso, para que o proprietário da residência não responda, é ser visível esse instrumento de defesa e conter uma advertência, né, uma placa escrita advertindo da ofendícula. Deve haver, então, uma reação e um resultado proporcional. O que eu quero dizer com isso? Esses instrumentos devem ser coisas dentro de uma normalidade, né? Eu não posso botar no portão do meu terreno uma arma 12 carregada que a pessoa encoste o pé no portão e leve um tiro. Eu não posso botar um leão dentro do meu pátio para minha defesa. Então, deve haver uma proporcionalidade da reação, né, quando se coloca, então, esses instrumentos de defesa. Então, por exemplo, também colocar uma cerca elétrica de 220 volts. Não, tem que ser aquele choque elétrico que
apenas a pessoa sinta o choque e não morra na hora torrada, né, pessoal? Então deve haver essa proporcionalidade, certo? Segundo, ou até de hoje, né, segundo de hoje, mas na realidade é a terceira causa de exclusão da ilicitude, que torna lícita a conduta do ser humano, do indivíduo que praticou, é o exercício regular de um direito. Então, quem exerce direito assegurado em lei não comete um ilícito. Então, se eu cometi uma conduta, teoricamente, se olhando, seria um crime. Mas se eu pratiquei essa conduta albergado, protegido por uma lei de qualquer ramo jurídico, na realidade eu não estarei praticando um delito. Logo, logo veremos alguns exemplos. Então, o ordenamento jurídico está autorizando eu a praticar essa conduta que tem uma semelhança, que tem uma ideia de ilicitude, mas na realidade o ordenamento jurídico me autoriza a praticar. Então, é exercício regular de um direito. Observar estritamente, então, o permitido. Eu só posso realizar o que a lei me autoriza, não posso avançar, senão será excesso, eu responderei pelo excesso. Também não precisa ser somente uma lei que autoriza. Os costumes podem autorizar que eu pratique a conduta. Por exemplo, trote acadêmico. Dependendo da situação, se for um trote normal, não for um absurdo, se for absurdo, entra no excesso. Mas se for um trote normal, poderia ser o crime de constrangimento ilegal. Por exemplo, constranger a pessoa a pintar o rosto, ela não quer, né? Diz o artigo 146 do Código Penal, que é o constrangimento ilegal. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois dele haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. Então, por exemplo, trote acadêmico, vamos pintar o rosto de alguém, essa pessoa não quer, aí outro acadêmico segura e passa têmpera no rosto. Isso é um costume, é um constrangimento legal, mas como o costume permite também algumas situações, né, fora da lei, então deixa de ser constrangimento legal porque um costume autoriza. Podia ser porque uma lei autoriza, mas no caso do trote é o costume autoriza. Constrangimento legal deixa de ser crime, então, porque o costume autoriza. Obviamente, esse trote tem que ser um trote não muito excessivo, senão responderá pelo excesso. Mais alguns exemplos de exercício regular de um direito. Intervenção médico-cirúrgica. Quando há uma intervenção médico-cirúrgica, se o indivíduo não for médico, por exemplo, poderá até realizar alguma intervenção, caso seja estado de necessidade. Se não retirar, não cortar o indivíduo para retirar um espinho, uma faca, uma estaca, ele morrerá. Ou fazer um parto, enfim, aí alguma pessoa que não é médica realiza essa questão médica. Mas é um estado de necessidade. Se ele não fizesse aquela conduta, não adotasse aquela conduta, a vítima morreria. Então é estado de necessidade. Agora, quando há uma intervenção médico-cirúrgica e o indivíduo médico, é um médico realmente, ele realiza uma cirurgia, né, para aquela pessoa que chega sem condições de autorizar a cirurgia, ele também estará, né, então, no estado de necessidade. Nós temos aqui o artigo 146, parágrafo 3º, que diz: 146, constrangimento ilegal. Aí diz que não é constrangimento ilegal, no parágrafo 3º, não se compreende na disposição desse artigo a intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida. Então, na realidade, aqui eu tenho um estado de necessidade, tá, pessoal? Não é exercício regular de um direito, é estado de necessidade que advém de uma autorização legal, certo? A questão da violência desportiva. O futebol e o boxe são esportes de contato. Então, há uma autorização legal, os esportes regulamentados. O futebol, por exemplo, tem regulamentos e o boxe também. Então, há possibilidade, né, de se lesionar um jogador de futebol, um boxeador, porque a lei permite.
Só que esta violência deve ser dentro do que a lei do esporte permite. Então, no caso do futebol, dois jogadores disputam uma bola, um quebra a perna do outro. Foi numa disputa de bola, acontece. No caso do boxe, um lesiona o rosto do outro, sangra. É dentro do que o esporte autoriza, do que a lei daquele esporte autoriza. Então, nesse caso, é o exercício regular de um direito, não haverá crime de lesão corporal, etc. O que não pode ocorrer são excessos. Nós tivemos um caso no Rio Grande do Sul, há alguns anos, que um jogador de futebol na área adversária foi cabecear e o zagueiro subiu junto, enfim, né, pulou junto, e ao invés de tentar cabecear, ele deu um soco na cabeça do atacante. O atacante ficou paraplégico. Isso é um crime de lesão corporal grave ou gravíssimo. Porque ele excedeu ao que o futebol autoriza. Caso do flagrante facultativo, pessoal. Então, o artigo 301 do CPP, Código de Processo Penal, diz que qualquer pessoa do povo pode realizar uma prisão em flagrante. Quando eu retiro a liberdade de alguém, conforme o artigo 148, por exemplo, sequestro e cárcere privado. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Se eu tirar a liberdade de alguém, trancar ela dentro de uma casa, de um quarto, eu poderei estar sequestrando ou, no mínimo, uma situação de cárcere privado, trancá-la dentro de uma casa. Bom, mas se eu prender alguém em flagrante que está cometendo um delito, furtando e deixá-la presa dentro da minha casa por horas até a polícia chegar, eu estarei realizando algo que a lei me permite, que é o flagrante facultativo. Então, não incidirei no artigo 148 do Código Penal, que é cárcere privado, exercício regular de um direito. Outra situação um pouco semelhante é o estrito cumprimento do dever legal. Então, é o quarto elemento que exclui a ilicitude. Né? Há também uma lei que obriga o agente a realizar uma conduta. Então, mesmo que essa conduta que o agente realize tenha a aparência de ilegalidade, na realidade ele está cumprindo uma lei. Então, ele está no estrito cumprimento do dever legal. Requisitos. Existência do dever legal na lei, né? Ou num diploma legal. Atitude no limite jurídico, ou seja, realizar o que a norma autoriza. E, de regra, a conduta é de um agente público. Em algumas raras situações, pode ser de um agente privado. Quando isso? Nós veremos exemplos agora para esclarecer. Então, o artigo 292 do CPP autoriza o uso da força numa prisão. Só que esse uso da força pode até lesionar quando se vai prender. Então, o policial vai prender alguém que está com mandado de prisão ou em flagrante. O agente policial pode usar da força, o uso moderado da força. Agora, ele não pode exceder. No momento que ele conseguir realizar a prisão, imobilizar o indivíduo, tem que cessar qualquer agressão. Ou se para efetivar a prisão o indivíduo se entrega, não precisa agressão, não pode haver agressão. Então ele cumpre o seu dever legal, que é prender, e até o uso da força, se for necessário. Se for necessário, a lei autoriza. Agente infiltrado que comete crime. Então nós temos a lei das organizações criminosas, que autoriza que os agentes policiais se infiltrem nessas organizações, nesses organismos criminais. Poderá ocorrer que esse agente policial tenha que cometer algum crime. Então, ele está autorizado pela lei a cometer esse crime, desde que seja necessário e não tenha outra possibilidade de não cometer. O carrasco na pena de morte. O carrasco está cometendo um homicídio. Quem mata uma pessoa comete homicídio. Todavia, existe uma lei autorizando ele a cometer esse homicídio. Então, ele está cumprindo o dever legal. Estrito cumprimento do dever legal no caso de agente privado. Os casos anteriores nós vimos para agentes públicos. E agente privado? Tem um exemplo aqui do pai que retém o filho, né, limita a atuação do filho, os limites que nós falamos, né, ao comportamento do filho. Então o filho mais novo, lá, bem novo, quer ir numa boate, né, e o pai não autoriza. Então ele segura esse filho em casa. É um direito que ele tem, é um uso moderado, né, porque ele tem o dever de dar limites aos seus filhos, ele tem o dever de criar os seus filhos.
né? As leis civis do nosso país assim determinam. Então ele tem essa possibilidade de conter o seu filho para não ir em local inadequado em virtude da sua tenra idade. Esse é um caso, então, de estrito cumprimento do dever legal por um agente privado, o que não é normal. O natural é por agente público. Questão do excesso, pessoal. Então, sempre que se agir em estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de um direito, estrito cumprimento do dever legal, tem que se agir nos limites necessários para conter aquela agressão ao bem jurídico, ou para realizar o que a lei determina, ou para realizar o que a lei autoriza, nos limites necessários. Se ultrapassar, nós temos o excesso. O artigo 23, parágrafo único do Código Penal, diz: 23. Exclusão da ilicitude. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Parágrafo único. Excesso punível. O agente, em qualquer das hipóteses, acima que eu já li, deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Bom, doloso quando o indivíduo quer se exceder. Então eu estou me defendendo em legítima defesa de tiros. Alguém está me dando tiros. E eu dou também tiros, desfiro 2 tiros e imobilizo a pessoa. Só que eu resolvi dar mais tiros. Cessou a agressão no segundo tiro e eu dou mais 4 tiros. Me excedi. Vou responder por esse excesso. Vou responder pelo homicídio ou pela tentativa de homicídio. Excesso culposo, pessoal. Eu realizo por imprudência, negligência e imperícia. Aqui, na realidade, um exemplo mais tranquilo é quando eu me excedo por medo. Alguém está me agredindo injustamente, no caso da legítima defesa, eu me defendo e por medo eu me excedo. Então, com um tiro, eu pararia a agressão injusta do indivíduo que está me atacando. Mas eu, por medo, eu não vejo que ele parou, eu fico cego de medo e dou mais 2, 3 tiros. Então é um excesso culposo. Então pode ser doloso e pode ser culposo. Aí eu responderei pelo que eu pratiquei, dolosamente ou culposamente. Bom, então vamos ver nos 4 casos de excludente da ilicitude onde se dá o excesso. Primeiro, o estado de necessidade. Em 2 momentos pode se dar o excesso, doloso ou culposo. No momento em que está descrito que nem podia de outro modo, ali está medo, de outro modo, evitar, de realizar a conduta. Então, diz aqui o artigo 24, estado de necessidade, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar. Se eu tivesse outra maneira de evitar, e não o fiz, vou me exceder. Exemplo, um cão me ataca, eu poderia dar um passo para trás e fechar o portão. Eu resolvi permanecer e atirar no animal. Me excedi, responderei provavelmente por dolo, se eu tiver intenção, responderei pela morte do animal. Ou utilizar meios dispensáveis, os meios que eu não precisaria usar. Então tem mais um exemplo aqui. A, para fugir do ataque de um cão que o persegue, destrói o vidro de um veículo para nele se abrigar, quando podia simplesmente homiziar-se em uma casa que tinha à sua disposição. Então responderá pelo dano do vidro do veículo, porque ele poderia se abrigar em outro local sem produzir dano. Excesso na legítima defesa, pessoal. Está em 2 momentos também: emprego de meios desnecessários ou emprego imoderado. Então, eu falei que em legítima defesa, o 4º e 5º elemento são o emprego dos meios necessários para cessar a agressão injusta e o emprego moderado desses meios necessários. E ainda eu disse que o que mais interessa é o uso moderado do meio, que o meio necessário é o que eu tenho à disposição, conforme eu falei. Então, exemplo, há uma agressão, pratica uma agressão a um indivíduo franzino e desarmado. Não pode o agredido, indivíduo robusto e vigoroso, disparar toda a carga de sua arma contra a vítima. Então, o indivíduo fraco agride uma pessoa bem mais forte. Então, esse bem mais forte pode contê-la segurando, dando socos. Então, ele não tem que usar uma arma, por exemplo, que seria um meio desnecessário
e moderado. O excesso no estrito cumprimento do dever legal é quando não se observa o limite imposto pela lei. Então nós temos um exemplo aqui, ó. O policial que cumpre um mandado de prisão pode se valer da força física para conter o sujeito procurado pela justiça. Age em excesso, contudo, quando o agente que já se encontra preso e não mais representa perigo à sua atuação. Então, se ele ainda agredir o indivíduo depois de estar preso, estará agindo em excesso, responderá por esta agressão. Outro exemplo, um oficial de justiça vai cumprir uma ordem judicial para embargar 600 metros de tela, de cerca, e ele vai na fábrica e embarga 800 metros. Está agindo em excesso, não é isso que a ordem judicial determinou. Responderá por este excesso também. E o quarto caso, exercício regular de um direito, né, onde é que está o abuso? Né? Exercício abusivo do direito consagrado pela lei. Então, por exemplo, o futebolista que chuta o adversário por detrás ou sem bola, produzindo-lhe lesão corporal, não exerce regularmente o direito e responderá pelo excesso como crime doloso, né? Dada a manifesta vontade, então, de agredir. Então, no caso do futebol, nós temos o regramento, né, que autoriza contato físico, mas aquele contato normal da disputa de uma partida. Se exceder, né, apesar de ser um direito de lesionar o seu companheiro de futebol, o seu adversário, é um direito coerente com a partida, com os contatos físicos do futebol. Se exceder, responde pela lesão, pelo resultado que ocorreu. Certo, pessoal?